Glória a Deus. Salmo de número 128. Glória a Deus. Salmo de número 128. Quantos encontraram, digam amém. Esse é um dos salmos da família. Bom lermos esse salmo sempre em família. Salmo 128, a partir do verso 1, diz assim a palavra do nosso Deus: Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa, no interior de sua casa, será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira à roda da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. Amém? Estenda suas mãos, ore para que Deus me use nessa noite. Pai, essa é a tua poderosa e bendita palavra que nós acabamos de ler. Pedimos ao teu Espírito Santo, Pai, que fale ao nosso coração através da tua palavra. Pai Santo, me usa nessa noite por meio do teu Espírito Santo. Me usa nessa noite, Senhor, e que cada um dos que estarão ouvindo e recebendo a tua palavra sejam alimentados pela tua palavra, sejam nutridos pela tua palavra, sejam edificados pela tua palavra, que teu santo e precioso Espírito possa falar aos nossos corações nessa noite, através da tua bendita e soberana palavra. No nome de Jesus nós oramos, que assim seja. Amém, amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Hoje eu quero falar sobre essa bênção que é a família. Família saudável. Família saudável. Amém? A família, ela é a primeira e a mais importante célula da sociedade. A família, ela vem antes da igreja, ela vem antes do Estado, ela vem antes de qualquer uma outra instituição humana nessa terra. A família é a principal, é a primeira instituição, e consequentemente ela é a base, ela é o fundamento para todas as demais instituições da raça humana, todas as demais instituições da sociedade. Quando Deus criou o primeiro casal, não havia igrejas naquela época, não havia templos, não havia liturgias, não havia canções como nós as conhecemos, não havia nada disso. Mas havia um casal, que é um núcleo da família, que amava a Deus, um casal que adorava a Deus, um casal que tinha comunhão com Deus, um casal que desfrutava da presença de Deus diariamente. Aquele primeiro casal experimentou a presença de Deus, experimentava a presença de Deus. E a Bíblia nos fala que aquela família vivia em harmonia, plena comunhão, plenos da presença de Deus, até que eles caíram. A queda, a desobediência do homem, a desobediência do ser humano a Deus, a desobediência daquela primeira família a Deus, criou um caos naquela família e consequentemente em tudo aquilo que tocava não somente aquela família, mas que acabou alcançando cada um de nós também.
A Bíblia nos diz que após a desobediência, aquela família se afastou de Deus e passou a experimentar sofrimentos terríveis e desnecessários. Nós temos ali, logo em Gênesis 3, conflito marital que não havia antes. Passou a haver depois da desobediência. O marido culpando a mulher por ter desobedecido a Deus. O marido não assume a responsabilidade da liderança espiritual que Deus lhe deu sobre a sua casa. E quando Deus vem requerer contas a ele por conta da desobediência, ele diz que foi por conta da mulher que Deus lhe havia dado, que ele havia comido do fruto proibido. Ele culpa a esposa, de certo modo, culpa a Deus. Ao primeiro conflito ali, naquele casamento, após a desobediência. No capítulo 4 de Gênesis, nós vemos que o primeiro assassinato que houve na história da raça humana, na história da humanidade, infelizmente, aconteceu no seio da família, quando um irmão, sentindo inveja do outro irmão, ele assassina, ele mata o próprio irmão. A Bíblia nos diz que Caim, o irmão mais velho, que deveria ser aquele que protegeria o seu irmão mais novo, foi capaz de matá-lo, motivado por ciúmes, porque a sua oferta e a sua pessoa não foi aceitos por Deus por causa da sua desobediência. Então, quando essa família desobedece a Deus, essa família cai em um caos, e as consequências da queda dessa família, as consequências da desobediência dessa família, não atingiu apenas aquela família, mas as consequências da desobediência foram consequências cósmicas, porque as consequências atingiram todo o universo. Todo o universo foi afetado pelas consequências da desobediência. Toda a terra foi afetada pelas consequências da desobediência. A Bíblia diz que até os animais foram afetados, que até a natureza geme por causa das consequências da desobediência daquela primeira família. Para você ter ideia, os animais não teriam ferocidade se não fosse por causa da desobediência daquela família. Qualquer criança poderia passear com o leão, qualquer criança poderia montar no leão e cavalgar sobre um leão, segurando na juba do leão. Qualquer criança poderia colocar a sua mão na cova de uma serpente e nada lhe aconteceria, porque os animais não tinham ferocidade. Os animais se alimentavam, todos se alimentavam de ervas. Os animais só se tornaram carnívoros após a desobediência do homem. Vocês estão entendendo? Até a natureza era pacífica, mas depois da desobediência daquela primeira família, as consequências não atingiram somente aquela família, as consequências atingiram todo o planeta Terra. A natureza inteira geme. E aí a gente vai aprender uma lição muito importante, que nossa desobediência a Deus nunca afeta somente a nós mesmos. A nossa desobediência a Deus sempre afeta as pessoas que nós amamos, sempre afeta pessoas próximas a nós. Principalmente se nós somos líderes da nossa família, pai e mãe. Como pais, pai e mãe, a nossa desobediência a Deus, ela ecoa na vida dos nossos filhos, na vida da nossa descendência, na vida da nossa geração. Por isso, nós precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo e ter temor a Deus no nosso coração. Mas a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus não deixou as famílias sem um amparo. A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo. João 3,16, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, João 3,17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, João 3,16. Então Jesus Cristo veio exatamente com esse propósito, de restaurar as famílias da terra. E essa era uma promessa que Deus tinha feito a Abraão. Deus fez essa promessa a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti, em quem? Em Abraão? No descendente de Abraão, Jesus. Deus fez essa mesma promessa para a serpente, lá em Gênesis 3,15. Isso é chamado de proto-evangelho, ou evangelho no Antigo Testamento. Quando Deus disse para a serpente: colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente.
tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele te esmagará a cabeça. Lá em Gênesis 3,15, lá em Gênesis 3 ainda, quando logo o homem cai em pecado, que vem as consequências todas, que Deus fala do que ia acontecer, ali mesmo Deus já promete o Redentor, Deus já promete que Jesus Cristo viria como descendente da mulher, para esmagar a cabeça de Satanás, para desfazer tudo que Satanás havia feito, e a Bíblia diz isso, que o Filho de Deus veio para desfazer as obras do diabo, e restaurar as famílias, e restaurar os lares, a presença de Deus, porque Deus é um Deus de família, porque Deus ama a família, Ele ama a sua família. E quando Jesus veio, Ele estava pensando na sua casa, Ele estava pensando na sua família, Ele estava pensando no seu lar. Diga amém se você está entendendo. Então Cristo veio exatamente com esse propósito de trazer restauração familiar, salvação para toda a família humana. Salvação, restauração, essa salvação plena, essa salvação completa, para que a família pudesse ter saúde. E claro que ser uma família saudável não significa que é uma família perfeita, mas é uma família que aprendeu a aplicar a palavra de Deus à sua vida, à sua realidade cotidiana e a viver essa palavra. Deus quer que a nossa família, queridos, seja uma família restaurada. Deus quer que as nossas famílias sejam famílias curadas. Deus quer que as nossas famílias sejam famílias salvas, transformadas pelo poder de Deus. E quais são as evidências ou os sinais de uma família saudável? Uma família saudável é uma família que prioriza o seu relacionamento com Deus. Vamos dizer comigo? Uma família saudável é uma família que prioriza o seu relacionamento com Deus. Observe que enquanto aquela primeira família, aquele primeiro casal, Adão e Eva, porque a família começa com um casal. Vamos dizer juntos? Diga assim: a família começa com um casal. Quem é a sua família? Você e seu marido. É a sua família. Se você tem filhos, a sua família é você, seu marido e seus filhos. E os demais, pastores, são familiares. Familiares, parentes e familiares. Mas a sua família é você e sua esposa. E se você tem filhos, você, sua esposa e seus filhos. Essa é a sua família. Quantos estão entendendo? Levante as mãos e diga assim: minha família sou eu, minha esposa, ou meu marido e meus filhos. E todos os outros são o quê? Familiares. Familiares. Então a família começa com o casal. Se é só você e a sua esposa, ou só você e o seu marido, se você ainda não tem filho, é família. Vocês dois constituem uma família. Então aquela família, aquela primeira família, Adão e Eva, aquela primeira família buscava a Deus. Aquela primeira família tinha comunhão com Deus. Aquela primeira família tinha um relacionamento com Deus. E enquanto aquela família tinha um relacionamento com Deus, aquela família desfrutava de saúde. Aquela família desfrutava de comunhão. Aquela família desfrutava de bênção. Aquela família desfrutava de alegria. Aquela família desfrutava de paz. Enquanto aquela família tinha um relacionamento com Deus, ela experimentava todas estas bênçãos. Quantos estão entendendo? Então a família saudável é uma família que prioriza o seu relacionamento com Deus. Diga comigo: uma família saudável é uma família que prioriza o seu relacionamento com Deus. E qual é a ordem? A ordem é a seguinte: relacionamento com Deus vem em primeiro lugar. Depois relacionamento marital, relacionamento marido e mulher vem em segundo lugar. Depois relacionamento com os filhos em terceiro lugar. E depois os demais relacionamentos. A ordem é relacionamento com Deus, relacionamento marital, relacionamento com os filhos e os demais relacionamentos familiares. Ok? Essa é a ordem. Então, toda família que tem um relacionamento com Deus é uma família saudável. Não estou falando que é uma família perfeita, mas é uma família curada, é uma família saudável, uma família de relacionamentos saudáveis. E nós precisamos, como família, priorizar o nosso relacionamento com Deus. E aqui nos cabe, como pais, porque essa é uma responsabilidade primeiramente nossa, de ensinar os nossos filhos o temor do Senhor.
de doutrinar os nossos filhos no temor do Senhor, de educar os nossos filhos no temor do Senhor, porque a Bíblia diz assim, olha, Provérbios 22, versículo 6, ensina a criança o caminho que deve andar, e até quando crescer não se desviará dele. Ensina a criança o caminho que deve andar, e até quando crescer não se desviará dele. Provérbios 22, 6. A Bíblia também diz em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Deus dizendo para o povo de Israel: e estas palavras que te ordeno hoje estarão no teu coração. Primeiro tem que estar no coração dos pais. A palavra primeiro tem que estar no coração dos pais, no coração do pai, no coração da mãe. E estas palavras que te ordeno hoje estarão no teu coração, e tu as intimarás a teus filhos, tu as inculcarás a teus filhos. Ou seja, você vai pegar essas palavras que estão no teu coração e você vai doutrinar os teus filhos com esta palavra de Deus. Você vai ensinar os teus filhos com esta palavra de Deus. Você vai orientar os teus filhos com esta palavra de Deus. Quando estas palavras que te ordeno hoje estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Então a Bíblia nos fala que nós temos pelo menos 4 oportunidades de ensinar os nossos filhos a priorizar o relacionamento com Deus, de ensinar os nossos filhos a priorizar o relacionamento com o Senhor. Quando, pastor? Quando nós estivermos assentados à nossa casa, à nossa mesa, assentados com nossos filhos. Aproveita o momento, mesmo nas conversas informais, para ensinar os nossos filhos sobre Deus, para ensinar os nossos filhos sobre a redenção em Jesus, para ensinar os nossos filhos sobre a importância de andar com Deus. Aproveita o momento nas conversas, nos bate-papos, para incutir Deus, a ideia da vida de Deus na mente dos nossos filhos. Porque você sabe, querido, uma coisa: a nossa sociedade quer de todas as formas excluir Deus. Quer excluir Deus das escolas? Não pode mais ter Bíblia nas escolas. Muitas escolas já não podem mais ter Bíblias. Já não se pode mais ter Bíblias em algumas bibliotecas públicas. Observe que os filmes, a maioria dos filmes seculares, a ideia de Deus é tirada. Dos desenhos a ideia de Deus é tirada. Não se faz nem referência a Deus de qualquer um de filme ou desenhos para crianças que não sejam desenhos bíblicos, desenhos feitos por povo de Deus, eles não colocam mais. Por quê? Porque eles querem tirar a ideia, o conceito de Deus, de uma vida com Deus, da mente dos nossos filhos, das nossas crianças. E quem é que tem a responsabilidade de educar os nossos filhos sobre Deus? Somos nós. Somos nós, os pais. Por isso a Bíblia diz: tu as inculcarás aos teus filhos quando? Assentado à tua casa, andando pelo caminho, enquanto você anda com os teus filhos para um canto para outro, enquanto você passeia, enquanto você leva os teus filhos no centro para tomar um sorvete, ou quando você viaja. Quando você anda com os teus filhos, aproveita aquele momento de caminhada que você tem tempo com eles e discipula, instrui. Aproveita situações que surgem, instrui e aconselha e orienta. Andando pelo caminho, deitando-te. Ao deitar, aproveita para ler a Bíblia para os teus filhos. Aproveita para ensinar os teus filhos a ler a Bíblia por si mesmos. Oriente seus filhos a ler. Cobre isso deles no bom sentido. Meu filho já leu a Bíblia hoje. Meus filhos já leram a palavra hoje. Abençoe os seus filhos todos os dias. Não perca essa chave de abençoar os seus filhos. Porque parece que está sem modo os filhos pedir a bênção dos pais e os pais abençoar os filhos. Todos os dias eu abençoo os meus 3 filhos, Carol, Jonathan e Sara, com a bênção sacerdotal de número 624. Todos os santos dias, há mais de 20 anos. Eu acho que desde que Carol nasceu, eu não lembro exatamente se foi desde que ela nasceu, mas eu acho que desde quando ele se entende por gente, né, Carol? Eu acho que desde que ele se entende por gente, eles lembram de eu abençoando. Eu já tenho até decorado, de tanto me ouvir falando. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, meus filhos. Que o Senhor levante seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o rosto e vos dê a paz. Em nome de Jesus. Todos os dias eu os abençoo assim. Todo santo dia. Eles não dormem sem esta bênção. Eles já sabem disso. E eles vêm, às vezes eu estou sentado no sofá, eles vêm e dizem: minha bênção, meu pai. E se curvam, né? E eu ponho as minhas mãos sobre cada um deles e eu os abençoo. Todo santo dia.
Por quê? Porque eu entendo a importância da bênção liberada. Então o texto diz, ao deitar, ensina os teus filhos sobre Deus, a ideia de Deus, da vida de Deus, do conceito de Deus. E ao levantar, ensina os teus filhos sobre devocional, sobre orar, sobre ler a palavra. Porque os nossos filhos têm tempo para WhatsApp, têm tempo para jogos na internet, têm tempo para assistir filmes, assistir televisão, tantas coisas, e diz, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a palavra. Que isso? Nós não podemos permitir que os nossos filhos se tornem ateus práticos. O que é um ateu prático? É aquela pessoa que, mesmo dizendo crer em Deus, vive como se Deus não existisse. Porque existem os ateus filosóficos, que são aqueles que dizem, eu não creio na existência de Deus, e eles querem provar filosoficamente, alguns até cientificamente, que Deus não existe, são os ateus filosóficos. Mas existem os ateus práticos, que são aqueles que dizem assim, não, eu creio que Deus existe. Mas eles dizem crer, mas vivem como se Deus não existisse. Então nós não podemos permitir que os nossos filhos sejam ateus práticos. Para isso, nós precisamos ensiná-los, doutrinar os nossos filhos. Uma família saudável é uma família que prioriza o relacionamento com Deus. Você e a sua esposa têm orado a Deus diariamente, vocês oram juntos, vocês buscam a Deus juntos. Eu descobri que a oração é uma cola poderosa no casamento. Quando o casal ora juntos, eles se tornam mais unidos. Eles vencem guerras juntos, eles vencem batalhas juntos, eles vencem desafios juntos, eles clamam a Deus por sabedoria juntos. Quando o casal ora a Deus juntos, eles se tornam mais unidos, muito mais unidos. Então, a oração é uma cola poderosa para o casal. Então busque a Deus junto com seu marido, com a sua esposa. Pastor, meu marido ainda não é crente, então ore por ele, até que o milagre aconteça. Pastor, a minha mulher ainda não é crente, então ore por ela até que o milagre aconteça. Se só tem você, começa por você, porque na minha casa começou por mim. Eu fui o primeiro a me converter na minha casa. E eu orei pela minha família até que a minha família se convertesse a Jesus Cristo. Quantos estão entendendo? Diga amém. Deus sempre começa com alguém. Quem sabe Deus começou com você. Se Deus começou com você, sinta-se privilegiado que Deus está começando uma grande obra na sua família através de você. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim, Deus está começando uma grande obra na sua família através de você. Diga para 3 pessoas aí, diga, Deus está começando uma grande obra na sua família através de você. Quantos creem nisso? Diga amém. Vamos dizer, Deus está começando uma grande obra na minha família através de mim. Pode crer. Então não se sinta solitário, não se sinta sozinho. É porque Deus escolheu você para começar uma grande obra na sua família. Quando Deus quis começar uma grande obra na família de Abraão, Deus escolheu ele. Deus sempre escolhe alguém para começar uma obra na família. Então, se você está nesse momento só, no sentido assim, daquele que crê em sua casa, não se sinta só. É porque Deus escolheu você para começar uma grande obra na sua casa, na sua família. Diga amém se você está entendendo. Amém? Então, a nossa família precisa priorizar a Deus. E nós, pais, temos a responsabilidade de sermos esses instrumentos de Deus para ensinar os nossos filhos, para incutir essa visão de Deus no coração dos nossos filhos, com sabedoria, com graça e com temor de Deus. Uma família saudável é uma família em que cada membro é amado incondicionalmente. Vou repetir. Uma família saudável é uma família em que cada membro é amado incondicionalmente. Você sabe por que algumas famílias do Antigo Testamento tiveram problemas? É porque havia preferencialismo de um pai com relação a um filho, de uma mãe com relação a outro filho. Por exemplo, Isaac privilegiava Esaú. Rebeca privilegiava Jacó. Preferia Jacó. Isaac preferia Esaú. E isso criou alguns problemas na família deles. Não era para ser assim, mas aconteceu. Então você precisa aprender a amar cada membro da sua família incondicionalmente. Como é que eu faço isso? Eu preciso receber esse amor incondicional de Deus no meu coração. Por quê?
Porque Deus nos ama incondicionalmente. Deus não ama você só porque você acerta todas as vezes, ou porque você está orando muito, ou orando pouco, jejuando muito, ou lendo muito a Bíblia. Deus ama você incondicionalmente, mesmo quando naqueles dias você não está bem, espiritualmente ou emocionalmente. Deus continua amando você e fazendo de tudo que está ao alcance dele para que você possa crescer, para que você possa romper, para que você seja abençoado, para que você possa entrar num outro nível espiritual. Mas ele continua amando você, mesmo quando você erra, mesmo quando você pisa na casca da banana, escorrega, mesmo quando você cai, mesmo quando você desobedece, ele continua amando você incondicionalmente. E nós precisamos pedir essa graça para amar as pessoas da nossa casa incondicionalmente. Porque tem dia, meu irmão, que você quer mandar aquela pessoa lá para o beleléu. É ou não é? Esse marido está chato demais. Essa mulher está muito chata. Esse filho está chato. Ou os filhos com os pais, né? Os filhos, meu Deus, nunca vi adolescente ter tanto tédio como os dias de hoje, né, gente? É um tédio. Nada agrada, qualquer coisa desagrada, qualquer coisa faz bico, é ou não é? É assim mesmo. Então o adolescente às vezes está assim com os pais. Mas nós precisamos amá-los incondicionalmente. Cada membro da nossa família, por quê? Porque às vezes a chatice daquele membro da família é para o nosso bem. A Bíblia diz que um ferro afia um outro ferro. E às vezes, a chatice da sua esposa é para afiar você, para tornar você melhor. Amém? Para tornar você melhor. Às vezes a chatice do teu marido é para tornar você melhor, mais paciente, mais amável. Às vezes a chatice do teu filho é a mesma coisa. Então você precisa amá-los incondicionalmente. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Ame a sua família incondicionalmente. Existem alguns momentos que nós somos decepcionados por pessoas da nossa família. Existem momentos que nós somos magoados por pessoas da nossa família. Existem momentos que nós somos feridos por pessoas da nossa família. Algumas feridas abertas, as que mais dói, são feitas pelas pessoas que nós mais amamos. E a gente precisa aprender a amar. E sabe o que eu aprendi com o meu apóstolo Joselito, meu pastor, que vai estar conosco aqui na quarta-feira? Sabe o que eu aprendi com ele? Ele ensina assim: ame incondicionalmente, sem criar expectativas. Aprenda a amar sem criar expectativas. O seu prazer, escute isso, o seu prazer, a sua recompensa está no próprio ato de amar em si. No próprio ato de amar, já se sinta recompensado e já tenha prazer no próprio ato de amar, sem esperar receber do outro alguma coisa. Porque quando você cria uma expectativa, e geralmente a gente cria uma expectativa muito grande sobre alguém que a gente ama muito, ou que a gente se doa muito, ou que a gente se sacrifica muito por aquela pessoa, quando a gente cria uma expectativa muito grande, muito exagerada, a gente pode ter essa expectativa frustrada. E sabe por que a gente se decepciona muito com as pessoas? Porque a gente cria uma expectativa muito exagerada sobre elas. Você é mulher, você faz sacrifício pelo seu marido, você se empenha, você se sacrifica, você serve, você faz, sabe, tudo que está ao seu alcance. Aí de vez em quando seu marido pisa na bola, né? Tem alguns que não é nem de vez em quando, é quase direto, né? É ou não é? Aí você fica extremamente ferida, extremamente machucada, extremamente abalada nas suas emoções. Por quê? Porque você cria uma expectativa muito grande. Porque você ama tanto, você serve tanto, você se doa tanto, você se sacrifica tanto, e você está ali fazendo isso, geralmente querendo alguma coisa em troca, uma atenção, um reconhecimento, um elogio, um amor, uma palavra de apreciação. E quando isso não vem, você se fere, você se machuca, você se frustra, e você diz para você mesmo: não vale a pena mais. Não vale a pena mais ser esposa, não vale a pena mais ser mãe. Meu Deus, eu estou desgastado, eu não aguento mais. Eu vou abrir mão de tudo, eu vou desistir. Não, querida ou querido, ame sem criar expectativa. O seu prazer, a sua recompensa está no ato de amar em si, porque a sua recompensa sempre virá de Deus.
Mesmo que os seus filhos não reconheçam o seu esforço, mesmo que o seu marido não reconheça o seu labor, mesmo que a sua esposa não reconheça o seu sacrifício como marido, mesmo que os seus pais não reconheçam os seus trabalhos, o seu sacrifício como filho, mesmo assim, Deus vai lhe recompensar. Porque ainda que nós, seres humanos, podemos falhar uns com os outros, Deus não é injusto para se esquecer do nosso trabalho. Deus não é injusto. Cada sacrifício que você faz pela sua família, cada lágrima derramada pela sua família, cada trabalho extenuante, árduo, desgastante, aquele trabalho maçante que você tem que fazer todo dia, todo dia, todo dia. Ai meu Deus, que agonia, lava a roupa todo dia. Deus recompensa. Cada roupa que você lavou até hoje na sua casa, cada comida que você cozinhou até hoje, cada casa, cada chão que você varreu até hoje. Parece um trabalho ingrato, né? Mas Deus valoriza, Deus reconhece. Você que é homem, que saiu, que viajou, que sacrificou, que pegou no pesado, que sangrou as mãos, que fez calo nas mãos, que gastou neurônios para levantar recursos para abençoar a sua família, Deus viu e Deus recompensa esse trabalho. Então ame as pessoas da sua casa incondicionalmente, mesmo quando elas estão chatas, mesmo quando elas estão de TPM. Meu Deus, eu tenho 3 mulheres em casa. Meu Deus, tem dia que resolve entrar as 3 em TPM de vez, assim, ó, é as 3. As 3. Minha esposa, Carol e Sara. Eu falei, John, nós estamos fritos aqui no meio dessa mulherada de TPM. Jesus nos livre, meu Pai do céu. Não é verdade? Porque nem ela se suporta quando está assim. Já vem dizendo, o que está assim, minha filha? O TPM. Nem ela suporta. Então a gente precisa amar as pessoas incondicionalmente, amém, gente? Mesmo quando você não sente aquela vontade de amar, porque você tem que entender o seguinte, que amor não é sentimento, amor é uma decisão da vontade. Então, famílias saudáveis é a família que cada membro é amado incondicionalmente. Família saudável é aquela família que aprendeu a perdoar. É aquela família que os membros aprenderam a se perdoar mutuamente. Queridos, vou fazer agora 24 anos de casado. Meu Deus do céu, quantas vezes eu precisei pedir perdão à minha esposa? Quantas vezes a minha esposa teve que me perdoar? Quantas vezes? Acho que foi mais do que Pedro, né? 70 vezes 7. Muitas vezes, incontáveis, não dá para contar quantas vezes eu disse para minha esposa, me perdoa, eu errei. Me perdoa, meu amor, me perdoa. E ela também comigo. Porque não pode ter um casamento duradouro se não houver perdão constante. Não podemos ter uma família saudável se não houver perdão constante. Muitas vezes, nós pais, mesmo querendo acertar, falhamos com os nossos filhos. Quantas vezes eu precisei pedir perdão aos meus filhos porque eu excedi na disciplina, porque eu fui grosso demais, porque eu fui firme demais em algumas coisas. E talvez eu não pareça tanto, mas os meninos sabem que na família eu sou muito, muito, muito firme. Às vezes muito chato. Às vezes até grosseiro. Com alguns deles, quando faz alguma coisa que eu não gosto ou que eu não concordo. Às vezes é cedo. E quando eu percebo que é cedo, eu preciso fazer o quê? Pedir perdão. Reconhecer que eu errei, que fui além. Então na família, queridos, não olhe para a nossa família como se nós fôssemos uma família perfeita, nós não somos. Mas estamos sendo curados de apologia para ser uma família saudável, amém? Somos uma família saudável. Então, uma família saudável é uma família que está constantemente se perdoando. E nós precisamos estar perdoando constantemente, sempre. Por quê? Porque vai haver momentos que a gente vai machucar os nossos filhos, vai haver momentos que a gente vai machucar o nosso cônjuge, vai haver momentos que os nossos filhos vão nos machucar, vai haver momentos que os nossos filhos vão nos decepcionar, vai haver momentos que nós iremos decepcionar os nossos filhos, vai haver momentos que nós iremos machucar e ferir o coração do nosso cônjuge, e que o nosso cônjuge vai nos ferir. Vai falar coisas que nos machucam, vai falar coisas que nos ferem, vai ser indiferente, vai ficar frio, vai ficar calado, vai ficar de calundu, vai ficar fechado, vai ficar trancado sem querer ver ninguém. Isso acontece em toda família, irmãos.
E nós precisamos estar dispostos a andar a segunda milha. Nós precisamos estar dispostos a perdoar constantemente. A Bíblia diz: perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus em Cristo vos perdoou. O nosso perdão para a nossa família, ou para qualquer quem seja a pessoa, não é com base em qualquer outra coisa, senão no perdão de Cristo por nós. Se Deus já nos perdoou, quem tem certeza que Deus perdoou o seu pecado? Quem tem certeza aqui que é perdoado de Deus? Deixa eu te dar uma notícia que talvez você não sabe. Você sabia que o seu pecado contra Deus é muito maior do que o pecado de quem quer que seja contra você? Quem sabia disso? Pastor, mas aquela pessoa fez algo comigo muito dolorido. Mas meu marido fez algo comigo que não se faz, pastor. Pastor, Vou ao extremo aqui. Pastor, o meu marido me traiu. A pergunta é: quantas vezes você traiu Deus e Deus lhe perdoou? Ou você acha que você nunca traiu Deus? Quantas vezes você traiu Deus? Quantas vezes você prometeu para Deus: Senhor, nunca mais vou fazer isso, e fez de novo? Quantas vezes? Quantas vezes? O problema é que a gente acha que a gente é melhor do que os outros. O problema é que a gente acha que o pecado do outro é sempre maior do que o nosso pecado. O seu pecado contra Deus sempre é maior do que o pecado de qualquer outra pessoa contra você. Por quê? Porque quando a gente peca contra Deus, a gente está pecando contra um ser santo que não tem pecado algum. O padrão dele é muito elevado. Então, se Deus perdoou o nosso pecado, tantos pecados que nós cometemos ao longo da nossa vida, se Deus nos perdoou em Cristo Jesus, Ele está dizendo: perdoe os outros da mesma forma que Deus os perdoou em Cristo Jesus. Ou seja, o perdão de Deus em Cristo é a base para que você perdoe a sua família, o seu filho, o seu marido, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, o seu tio, a sua tia. Aquele pai que talvez lhe rejeitou, aquele pai talvez que não foi capaz de reconhecer você como filho, que não foi capaz de dar nem o nome dele para você, que foi capaz de nem lhe registrar. Perdoe esse pai, perdoe-o, perdoe-o. Perdoe talvez a mãe, que falou tantas palavras duras, que lhe feriu ao extremo, que teve comportamentos tão agressivos com você. Perdoe a sua mãe, perdoe o seu marido, perdoe a sua esposa. Uma família saudável é uma família que está constantemente exercitando o perdão. E o perdão é um exercício de fé. A gente não perdoa porque é bom, a gente não perdoa porque é fácil, a gente perdoa em fé. A gente chega diante de Deus com o coração dilacerado, lágrimas quentes correndo nos olhos, a dor está lá, a ferida está aberta, a gente dobra os joelhos e diz assim: Senhor, eu perdoo aquele abençoado em nome de Jesus. A vontade de dizer aquele miserável, mas a gente diz: eu perdoo aquele abençoado. Senhor, libera o perdão agora. A gente quer fazer isso? Não. As nossas emoções querem fazer isso? Não. Os nossos sentimentos querem? Não. Mas é um ato de fé, queridos. Escute uma coisa: a vida cristã não é sentimental, a vida cristã não é emocional, a vida cristã é por fé. O meu justo viverá por fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. O crente só se vive por fé, irmãos. Crentes emocionais são crentes montanha-russa, ora lá em cima, ora lá embaixo, ora lá em cima, ora lá embaixo. Crentes sentimentais, uma hora está na fé, entre aspas, uma hora está no vale. Crente em fé, mesmo quando ele não sente, ele age pela palavra, ele faz o que a palavra de Deus manda fazer. Eu não estou sentindo vontade de perdoar não, mas a Bíblia mandou eu perdoar, eu vou perdoar. O que a Bíblia diz? Não se ponha um sol sobre a vossa ira. Não vai dormir com o seu coração azedo, não vai dormir com o seu coração irado. Amém? Precisamos estar constantemente perdoando, liberando perdão, constantemente. Constantemente. E eu quero dizer uma coisa, eu já fiz isso várias vezes. Não só em relação a outras pessoas, mas em relação à minha esposa, em relação aos meus filhos. Senhor, eu perdoo a minha esposa. Senhor, eu perdoo os meus filhos. Eu perdoo Carol. Eu perdoo John. Eu perdoo Sara. Eu perdoo. Eu perdoo. Naquele momento que eu estou chateado com alguma situação, que eu estou nervoso, que a cabeça está quente,
Senhor, eu perdoo. A minha vontade humana não é essa, mas eu perdoo em fé. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não, povo lindo do Senhor? Então, você precisa fazer a mesma coisa em Jesus. Perdoe seu pai, perdoe sua mãe, perdoe seus filhos, perdoe sua esposa, perdoe seu marido. E claro, isso também é extensivo à família espiritual. Perdoe seus irmãos em Cristo. Numa comunidade como essa, nós podemos nos ferir muitas vezes, nos machucar muitas vezes. Isso nos ajuda a amadurecer, porque a Bíblia diz que um ferro amola um outro ferro. Um ferro afia um outro ferro. É na comunidade assim que você aprende a amar. Porque amar os que são bonzinhos com a gente é muito fácil. É ou não é? Sim ou não? Sim. Às vezes você é chamado para amar aquele cunhado chato, que chega lá já abrindo a sua geladeira, pegando as suas coisas sem pedir permissão. Às vezes você é chamado a amar aquela sogra que se intromete em tudo, que fica tentando ensinar a fazer a comida que o filho dela gosta. Você tem que amar. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Diga amém. E na comunidade da fé, na igreja, na comunidade espiritual, a mesma coisa. Você tem que amar aquele irmão chato. Você tem que amar aquele irmão que às vezes lhe fala coisa que você não gosta. Tem que amar, perdoar. Fácil não é, mas é preciso a gente fazer isso em fé. Diga glória a Deus se você está entendendo. Então a família saudável é uma família que perdoa constantemente. Uma família saudável é uma família onde os pais criam os filhos no caminho do Senhor e os filhos obedecem e honram os seus pais. Efésios capítulo 6, a palavra de Deus diz: ensinar os filhos, criar os filhos na demonstração do Senhor, no ensino do Senhor, na doutrina do Senhor. Nós precisamos criar os nossos filhos no caminho do Senhor. Eu já falei sobre isso um pouquinho aqui. Ensinar a doutrina de Cristo para os nossos filhos, doutrinar os nossos filhos com o Evangelho. Trazer para o culto é só uma parte. É uma parte do processo, mas não é toda a parte, irmãos. O maior discipulado acontece em casa. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente quer transferir para a escola, quer transferir para a igreja uma responsabilidade que é nossa. Quem educa os nossos filhos somos nós. Somos nós que educamos os nossos filhos. Somos nós que precisamos instruir os nossos filhos sobre Cristo. Quantas vezes você já abriu a Bíblia e leu para os seus filhos, instruiu os seus filhos na palavra de Deus? Ah não, isso é coisa do pastor. O pastor da sua casa é você. A pastora da sua casa é você. É você que tem a função sacerdotal de conduzir a sua família. E homens, escutem isso: você é o sacerdote da sua casa. Você que é homem, você é o sacerdote da sua casa, o sacerdote espiritual da sua família. Você precisa ser instrumento de Deus, conduzir a sua família, ser modelo para a sua família. Agora, se o seu marido ainda não é convertido, minha irmã, você assume esse papel de liderança espiritual da sua casa, até que ele se converta, em nome de Jesus, amém? Quinto e último, a família saudável é aquela onde os pais vivem um casamento modelo para os seus filhos. Uma família saudável é aquela onde os pais vivem um casamento modelo para os seus filhos. Você sabe qual é o maior presente que você pode dar para os seus filhos? Viver bem como marido e mulher. Os seus filhos precisam crescer em um ambiente onde eles veem os pais se amando, se respeitando, sendo carinhosos um com o outro, sendo afetuosos um com o outro, dando beijinhos um no outro, fazendo brincadeiras um com o outro. Claro que existem momentos que tem uma situação ou outra, mas de modo geral, os filhos precisam crescer nesse ambiente onde eles veem os pais vivendo essa vida conjugal saudável. Saudável. E aí a Bíblia diz assim, olha, maridos, cadê os maridos aqui? Os maridos, não se esconda não. Levante as mãos, maridos, não se esconda não, levante as mãos, maridos aí. Levante a mão bem alto. Deixa eu ver a cara desses machos aqui. Levanta a mão, homem.
Amém? Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. De que forma foi que Cristo amou a igreja? Foi fazendo cartinha de amor para ela somente? Não. Foi indo para a cruz. Meu Deus, que quando eu leio esse texto, eu penso na minha responsabilidade como marido. E eu oro a Deus irmãos, essa é uma oração que eu faço todo dia. Todo santo dia. Eu não disse que eu abençoo meus filhos todo dia. A segunda oração que eu faço todo dia, calor ou inverno, ou frio, verão ou inverno, chovendo ou fazendo sol, todo dia eu oro. Senhor, me ajuda, me ensina a amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Todo dia eu faço isso, essa oração. Ela diz, glória a Deus. É verdade. Todo dia eu oro assim. Todo dia eu oro isso. E tem dia que eu oro fervorosamente por isso. E assim acontece uma situação, Senhor, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Você sabe quando você pede a Deus para lhe dar algo, Ele permite uma situação para você aprender naquela situação a viver aquilo que você pediu? Quantos estão entendendo? Se eu pedir algo a Deus, aconteceu uma situação, eu falei, Senhor, Ele disse, você pediu, mas não foi bem assim, mas é assim que vai ser. Então é assim que acontece. Então você pede algo a Deus, Deus permite situação para lhe ensinar. Então maridos, escute isso, sua missão, falando aqui para os homens, sua missão de marido é amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Amar significa que você tem que se doar, que você tem que se sacrificar, que você tem que renunciar a muitas coisas por amor à sua esposa e à sua casa, que você pensa mais na sua esposa do que em você mesmo, que você prioriza mais a sua esposa em todas as áreas, mais do que você mesmo. Isso é amor. Isso é amor. Amar exige renúncia, amar exige sacrifício, amar exige entrega, amar exige doação. Quem falou para você que amar é fácil? Você aprendeu nos filmes de Hollywood que amor é só beijinho e abraço? Não, amar é se sacrificar, meu irmão. Amar é se entregar, amar é se doar, amar é, se preciso for, dar a vida pela sua esposa. E a gente só consegue fazer isso pela graça de Deus. Nenhum de nós está habilitado para amar nesse nível se não for a graça de Deus em nós. Vocês estão entendendo? Por isso, maridos, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. É a missão do marido. Agora, o que Deus diz para a esposa? O texto dos maridos, anote aí, mulher, para você lembrar o seu marido sempre. O texto que eu falei agora dos maridos é Efésios 5:25. Anote aí, você que é mulher, para estar sempre falando uma futucadinha nele, assim, ó, o que a Bíblia diz aqui, ó. Você tem que me amar como Cristo amou a igreja. Olha aqui, Efésios 5:25. Agora eu vou falar o texto para os maridos anotarem. Efésios 5:22. Agora é você, marido, que vai anotar esse texto para dar uma futucadinha nela de vez em quando. Mulher, texto de rebeldia, olha o que a Bíblia diz aqui. É brincadeira, tá, gente? Não é para vocês fazerem isso um com o outro, não. Estou só brincando. Porque a gente leva a sério até as brincadeiras que eu faço aqui. Efésios 5:22 diz: mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Cabeça significa que o marido é a origem, porque Deus criou ele primeiro e tirou a mulher a partir dele. Cabeça significa que Deus deu ao marido a responsabilidade de liderar a família. E a responsabilidade de liderar é que ele, como líder, tem a responsabilidade de trazer provisão, proteção e promoção da família. É a responsabilidade do marido. E a mulher precisa se submeter a essa liderança. Significa que ela está ao lado do seu esposo para apoiá-lo. Ela está ao lado do seu esposo para encorajá-lo. Ela está ao lado do seu esposo para estimulá-lo. Ela está ao lado do seu esposo para ajudar o marido a exercer a sua liderança em Cristo. Ela está ali apoiando, sustentando, ela está ao lado. Qual é o maior medo dos homens? Ser desrespeitado pela sua mulher. Qual é o maior medo das mulheres? Não ser amada pelo seu marido. E qual é o ciclo insano? O ciclo insano, o ciclo tolo é quando o marido não se sente respeitado,
revida com atitude desamorosa para com a esposa. A esposa, se sentindo não amada, revida com atitudes desrespeitosas com o marido. Por exemplo, a mulher está chateada, a mulher não está se sentindo amada, a mulher não está se sentindo querida, ela trata o marido como um pedaço de cavalo. O marido pede uma toalha, é o quê? Não sabe passar não, não sabe pegar não, vai lá pegar você mesmo. Porque ela está tão ferida, tão machucada, não está se sentindo amada, e ela paga na mesma moeda. Ele não merece meu respeito, então eu não vou tratá-lo bem. Mas você tem que entender que você foi chamada para respeitar incondicionalmente, e você que é marido foi chamado para amá-la incondicionalmente. Ah, pastor, essa minha mulher está muito grosseira, não está me respeitando como deveria. Mas a Bíblia diz que você tem que amá-la incondicionalmente. Ah, pastor, esse meu marido está muito estúpido, não estou me sentindo amado. Mas respeite-o. Porque a maior necessidade do homem no casamento é ser respeitado. Comece a plantar semente de respeito, vai semeando, vai semeando. Vai chegar o tempo que você vai colher. Vai chegar o tempo que você vai colher. Vai chegar o tempo. Quantos estão entendendo? Diga amém. Vai chegar o tempo. Deus vai fazer você colher. Assim você que é marido, trate a sua esposa com amor. Mesmo se ela está sendo desrespeitosa, trate com amor. Vai chegar o tempo que você vai colher. Mas se você quer ganhar o seu marido para Jesus, mulheres aqui que são casadas com maridos que não são crentes ainda, há uma chave para vocês, irmãs. Está lá em 1 Pedro capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. Se fosse você, eu anotar esse texto agora, para você meditar nele todo dia. Você que seu marido ainda não é crente, anote esse texto aí. 1 Pedro capítulo 3, versículo de 1 a 6. Ali ensina que a forma que você ganha o seu marido para Jesus é com respeito. Ali ensina que a forma que você ganha o seu marido para Jesus é com submissão. E claro, não entenda a submissão como ser capacho, não entenda a submissão como ser escrava, ser subserviente, não é isso. Não é que a mulher vai tolerar que o marido exija dela coisas que a palavra não orienta. Ok? Se, por exemplo, o marido pedir para você fazer algo que é contra a palavra de Deus, entre obedecer ao seu marido e obedecer a Deus, é claro que você vai obedecer a Deus. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Mas eu estou falando na vida comum do lar. Você precisa respeitar o seu marido. Você precisa tratar o seu marido com honra. Porque a Bíblia diz que o marido de uma mulher sábia é honrado por todos. É honrado. O maior medo de um homem é ser desrespeitado. A maior necessidade do homem é ser respeitado. A maior necessidade da mulher é ser amada. Se no casamento a mulher é amada e o marido é respeitado, esse casamento rompe, esse casamento floresce, esse casamento cresce, esse casamento é abençoado. Por quê? Porque só precisa, irmãos, de uma pitada de sabedoria. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios 24:3, com sabedoria se edifica a casa, e com entendimento ela se estabelece. Então talvez o que nós estamos precisando é sabedoria. Porque se você trata o seu marido como se ele fosse, sabe, a pior pessoa do mundo, você não vai conquistá-lo para Jesus assim. Trate com respeito. Trate com respeito. Trate com respeito. Mesmo que você julgue que ele não está merecendo. Plante essa semente. Por isso que ser cristão é desafiador. Porque ser cristão é fazer o que a Bíblia manda, independente dos nossos sentimentos. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Você vai ter grandes vitórias. Você vai ter grandes vitórias. O seu marido precisa entender: se eu perder essa mulher, eu não vou encontrar uma mulher como essa em lugar nenhum. Exatamente. Essa mulher me respeita tanto. Essa mulher me trata com tanta deferência. Essa mulher me trata com tanto carinho. Essa mulher é uma mulher tão especial. Se eu perder essa mulher, onde é que eu vou encontrar uma mulher como essa? Você tem que ser essa mulher de Provérbios 31. A mesma coisa você que é homem. Você tem que ser esse homem. Se a sua esposa somente sonhar em perder você, vai dizer assim: onde é que eu vou encontrar um homem como esse?
Tá certo que ele está meio barrigudinho. Mas é carinhoso, é amoroso, é afetuoso, me abraça gostoso, me permite chorar nos ombros dele, me permite desabafar quando eu estou tão angustiada. Se eu perder esse homem, onde é que eu vou encontrar um homem como esse? Você tem que ser esse marido para sua esposa, e você, mulher, tem que ser essa esposa para o seu marido. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Você que é pai, precisa ser esse pai para os seus filhos. E você que é filho, você tem que ser esse filho para os seus pais. Qual é o filho que alegra o coração do pai? Os filhos obedientes. O pai tem que amar incondicionalmente, mas quem alegra o coração do filho é filho obediente. Do pai é filho obediente. Então você tem que ser esses filhos para os seus pais. Amém? E você que é mulher, ser essa esposa para o seu marido. Você que é homem, ser esse marido para a sua esposa. Você que é pai, ser esse pai para os seus filhos. Diga-me se você está entendendo. Então a família saudável é uma família onde os pais vivem um casamento modelo para os seus filhos. E eu quero terminar dizendo o seguinte: você sabe por que muitos filhos não conseguem, quando crescem e se casam, amar a sua esposa? Ou muitas esposas não conseguem respeitar os seus maridos porque não aprendeu em casa. Porque o maior modelo é em casa. Teve filhos que cresceu vendo o marido tratando a esposa, a mãe, mal, tratando com grosseria. Ele cresceu nessa escola. Aí ele age da mesma forma com a esposa. A esposa, meu Deus do céu, que marido é esse? Meu Deus, que homem é esse? Parece um pedaço de cavalo. Ô, minha filha, tenha paciência, porque ele aprendeu numa escola terrível. A escola foi a própria casa dele. Ele cresceu vendo o pai falando grosso com a mãe, o pai xingando a mãe, e em alguns casos até agredindo fisicamente a mãe. Foi a escola que ele teve. Ele só está reproduzindo. Agora eu quero dizer para você que é possível reprogramar. E a igreja trabalha justamente isso. Naquilo que a família falhou, a nossa família de origem falhou, a igreja vem ensinando. Porque pelo ensino da palavra é possível mudar os aprendizados errados, os ensinos errados que a gente recebeu na nossa família de origem. Então tem mães que é dominadora. O que os filhos... As mulheres aprendem a ser dominadoras em casa, com a mãe. Tem mãe que ensina a filha: você tem que trabalhar, você tem que estudar, para você nunca depender de homem na sua vida. A mulher já entra no casamento armada, ela já entra armada. Não depende de homem, não. Não depende de homem, não. Errou comigo, dá um chute na bunda, porque eu não dependo de homem. Irmãos, casamento não é competição, não, gente. Casamento não é competição, não é um jogo de quem pode mais, quem ganha mais, quem sabe mais, quem é mais inteligente, quem é o mais bonzão. Não é um jogo, não é uma competição. Casamento é uma aliança, casamento é uma parceria, casamento é companheirismo, casamento é entrega, casamento é renúncia, casamento é doação. Porque se fica o marido dizendo: aqui quem manda sou eu, aqui eu posso mais, e a mulher fica do outro canto: não, eu não preciso de homem, e não sei o quê. Pronto, acabou. É por isso que tem muito homem que tem medo da mulher ganhar mais. Ele disse: se a mulher ganhando menos do que eu já é assim, se ganhar mais eu estou lascado. É ou não é, gente? Eu estou falando a verdade, sim ou não? Sim. Ah, meu marido é muito seguro. Não é que ele é inseguro, é que ele sabe. Já conhece a peça. Ele sabe que ganhando menos, tu já está agindo assim, se tu ganhar mais. Entendeu? Não tem problema. A questão é que você tem que respeitar o seu marido. E você que é marido, tem que amar a sua esposa. Tratá-la com amor, com carinho, com respeito. Esse encontro de casais está poderoso hoje à noite, viu? É que quando eu começo a falar de casamento, eu me empolgo, né? Eu nem entrei em outras áreas aqui, porque a gente tem solteiros, crianças. Amém? Né, Kari? Solteiras assim não podem nem ouvir essas coisas, né? Então, né, Kari? Aí tampa os ouvidos. Aí eu nem entro nessas áreas hoje à noite. Amém, queridos? Mas fique com essa palavra no seu coração. Deus quer que você tenha uma família saudável. Deus quer que a sua família seja curada. Deus quer que o seu lar seja saudável, seus filhos sejam saudáveis. Eu não estou falando de famílias perfeitas, porque nenhuma é, nem a minha é. A minha família tem problemas, tem. Mas nós somos uma família saudável, nós nos perdoamos, nós nos amamos, nós nos corrigimos mutuamente, nós oramos juntos, nós fazemos atos proféticos juntos. Tem uns 15 dias, né, amor?
Deus deu uma palavra à minha esposa, um ato profético. Ela disse: amor, pensei em fazer um ato profético em casa e tal, assim, só eu, ela e os meninos, vamos fazer, meu amor. E fizemos durante 7 dias, foi? Do dia 1º ao dia 7, não foi isso? De setembro, um ato profético. Nós nos reuníamos em nossa mesa, líamos um texto da Sagrada Escritura, orávamos juntos e fazíamos um ato profético, declarando bênção sobre nossa casa. Não é perfeição, mas é uma família que busca Deus juntos e alcança a vitória junto. E você pode experimentar isso na sua casa, você pode experimentar isso na sua família, você pode experimentar isso no seu casamento. Amém? Fique de pé, vamos orar por nossas famílias, vamos orar por nossos lares. Hoje foi uma palavra de ensino, para abençoar o teu coração. Amém? Em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Levante suas mãos, vamos orar por nossas famílias, vamos orar por nossos lares, vamos levantar um clamor por nossa casa. Vamos levantar um clamor por nossa família. Aleluia. Quero chamar aqui o Ministério de Louvor para me ajudar. Levante suas mãos.